Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui em nossa bancada hoje um Note 10 5G, tá, pessoal? No sistema dele mostra aqui Note 10 normal, tá vendo? Ó, Note 10, Redmi Note 10, simplesmente isso. Esse aparelho aqui, galera, tava com um problema complicado. Pensa num celular que me deu trabalho, cara. Por que, João? Esse celular deu trabalho para você? Porque é o seguinte, gente. Esse aparelho o cliente comprou no AliExpress há quase um ano, né? Esse aparelho aqui, o cliente tentou fazer um orçamento com a gente. Ele fez um orçamento com a gente, né? Há mais ou menos aí uns 5 meses atrás. E não enviou o aparelho. Levou para outra pessoa e não resolveram o aparelho. Depois que tentou levar em outra pessoa e não conseguiu resolver mesmo, ele mandou pra gente. Aqui a gente só pega bomba, pessoal. Só para de início de conversa, tá? Então é o seguinte, a gente conseguiu resolver. Esse aparelho, ele não dava rede de forma alguma. Colocava o chip, ele dava um X em cima da operadora aqui. Buscava rede, dava erro na rede também. Então, galera, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para poder resolver esse aparelho. E lembrando, eu tive que ter uma placa sucata desse dispositivo para me poder reparar esse aparelho aqui, porque eu não encontrei esses componentes em lugar nenhum de outras placas, tá? Então a gente pode ver, ó, que agora o aparelho está funcionando rede. Ó, vamos fazer aqui uma ligação 1058, que é onde eu faço a ligação para testar, né, o aparelho. Ele não vai funcionar ao vivo a voz, porque ele está sem o alto-falante. Não coloquei o alto-falante por teste mesmo, tá? Então aí, ó, deixa eu só desligar a chamada e ligar novamente pra gente fazer de novo. Ó, completou a chamada, tá vendo? E quando a gente tentava fazer chamada, dava rede indisponível. Tá funcionando, ó. É porque tá muito baixo, o alto-falante auricular fica baixo. E seguinte, eu vou mostrar para vocês. A gente vinha aqui em SIM, ele reconhecia o chip. Porém, na hora de você pesquisar redes móveis, você desligava aqui a rede móvel manualmente e tentava pesquisar manualmente, ele dava um erro na rede e não reconhecia rede nenhuma, tá? Agora a gente vai pesquisar a rede e eu vou mostrar para vocês se vai funcionar normalmente, tá bom? Eu vou abrir o esquema elétrico, na verdade o esquema elétrico que eu abri dele do borne esquemático não é dessa placa, tá? Eu vou tentar gravar aqui no microscópio para vocês verem e entender um pouco melhor, porque senão você não vai conseguir ver realmente o que foi feito nesse aparelho, tá bom? Placa sucata que a gente utilizou foi essa aqui. Aqui vai demorar um pouco porque já tá dando rede, tá? Mas ele dava um erro na rede aí. Vamos abrir esse aparelho que eu vou mostrar pra vocês o que foi feito aqui, tá? Rapaz, igual eu falo pra todo mundo, cara, tem muito reparo que dá certo, mas tem uns, cara, que é uma dor de cabeça, meu amigo. Se o cliente mandou pra gente, a gente faz o possível pra dar certo, cara. Entendeu? Se não vai dar certo, se não der certo é porque não deu mesmo, porque eu tento, cara, eu faço o possível pro aparelho do cliente sair daqui funcionando. Porque o cliente manda pra gente, gasta frete, então tem que fazer dar certo de um jeito ou de outro, cara. Igual um dia desse, cara, pessoal, o cliente levou um X3 Pro para efetuar reparo numa cidade, aí não sei onde é, isso não vem ao caso. Cara, o aparelho do cara chegou aqui todo mexido, não tinha uma blindagem sequer na placa do cliente. Eu fiquei com tanta... Meu coração ficou com tanta dó do cara que eu peguei um X3 Pro meu, todo montadinho, e cobrei somente o reparo dele e enviei o aparelho para ele para poder ajudar o cara, porque ele falou que não tinha condição de comprar outro aparelho. Então eu peguei e mandei para ele, cara. Então, tipo assim, gente, tem coisas, gente, que a gente tem que ver, porque muitas das vezes a gente vai mexer no aparelho do cliente, talvez o cliente não tenha condição de comprar outro aparelho, não deu reparo na sua assistência. Geralmente não é bom ficar mexendo em coisas que a gente não conhece, que a gente não consegue mexer. Viu que a gente não consegue mexer? Deixa quieto, pessoal. Não vai tentar, tá? Então aqui, ó, esse aparelho ele tem duas antenas. Esse aparelho ele trabalha
com a operadora 5G, ele é 4G e 5G. Aparelhos MediaTek, pessoal, é raro a gente encontrar esquema elétrico para ele, que os modelos mais avançados, o 5G. Se fosse o Note 10 normal 4G, esquema elétrico para esse aparelho é mamão, mas esse aqui é o 5G. Então, aí já complica, aí é outro nível de reparo, tá? Então aqui, ó, a gente vai tirar a placa do cliente. Eu vou tirar essa placa e vou colocar no microscópio para vocês entenderem um pouco melhor aqui o que a gente fez aí, tá? Então bora lá no microscópio para me mostrar para vocês. Então tá, galera, olha, esse aparelho ele veio faltando essas blindagens aqui. Todas essas blindagens veio faltando, tá? Não tinha blindagem aqui e ele também não tinha vez que reconhecia chip, tem vez que não reconhecia chip. A gente notou que eles tinham mexido nesse CI, tá? Esse CI, ele faz reconhecimento de chip, tá? Porém, ele é outro modelo, porque é MTK. MTK muda tudo, tá, pessoal? Então, a gente presta atenção. Eu tive que trocar, eu tive que fazer o rebalem desse CI, é o MT6190MV. Fiz o rebalem dele, beleza, o aparelho voltou a reconhecer chip. Após reconhecer chip, ele não dava rede, igual o cliente tinha reclamado quando ele comprou ele. Diz o lojista que vendeu esse aparelho para ele, do AliExpress, ele falou que o problema era software. Então tentaram fazer o software dele, provavelmente não resolveu, diz ele que não resolveu e não era o software. Realmente, quando ele dá um X em cima da operadora, não é software, é hardware, tá, pessoal? Então fica ligado nisso aí. E aqui a gente pode ver, a gente colocou, a gente fez o rebalho desse CI, colocamos no lugar corretamente, tá? Alguém fez a ressolda desse CI em outra assistência e deu solda fria nele, então tive que tirar e fazer de novo. Notei que esse CI, ele estava amarelo nesse canto aqui, ele estava queimado esse CI. Não sei o motivo que ele estava queimado, mas ele queimou. Troquei o CI, coloquei um novo, retirado da nossa placa sucata, tá? Retirei dessa placa sucata. Essa placa sucata aqui, pessoal, ela tomou uma queda e trincou o processador. Porém, essa placa estava boa, tá? Então, todos os componentes que estavam nela estavam bom. Até as blindagens, tinha tudo aqui. Tem todas as blindagens dessa placa, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar as blindagens da minha placa para o meu cliente aqui, ó. Porque essa placa dele vem sem essas blindagens aqui, beleza? Então, aqui tem uma blindagem e aqui tem outra blindagem. Beleza. Fizemos o rebalem desse CI, troquei esse CI de rede, mesmo assim o aparelho ele não dava rede. Na verdade, ele voltou a dar rede, porém ele ficava um ponto de rede e não completava a rede, e não completava a chamada, ele desligava do nada. Então significava o quê? Que essa parte do setor de rede aqui já estava tendo comunicação com a operadora, porém ela não estava ampliando o sinal, então significava que tinha mais outro problema nessa placa, tá? E qual que era o problema dessa placa? Se essa parte aqui que eu já tinha resolvido tudo, se ela não estava ampliando o sinal, geralmente você procura algum problema nesse setor aqui, ó, tá? Nessa área aqui. E a gente não viu nenhum problema nessa área aqui, tá? Então, o que a gente fez? A gente resolveu retirar essa blindagem aqui, tá? A gente foi retirando a blindagem da nossa placa sucata, para não ficar jogando calor na placa do cliente aleatoriamente, tá? Então a gente pega uma placa espelho e vai olhando os componentes dela, porque não tem esquema elétrico. Então pega uma placa sucata espelho, tira todas as blindagens dela e vai analisando componente por componente. Por exemplo, pessoal, se você reparar uma placa de um Poco F3 5G, você vai reparar que os componentes é bem semelhante a outros modelos de placa. Por exemplo, a placa do Poco X3, do Poco X3 GT, ela é MTK. Então os componentes da placa do Poco F3 GT são bem semelhantes a outras placas que é MTK também. E até os componentes é o mesmo. Mudando a nomenclatura dos componentes, geralmente os componentes é o mesmo, tá, pessoal?
só muda a nomenclatura ali, mas é a mesma coisa. Você virando o componente, você vai ver que os pontos de solda são a mesma coisa. Assim, você pode colocar o componente sendo de outra nomenclatura, porém pode pôr na outra placa, que a nomenclatura é diferente, mas o componente é o mesmo. Se a solda for a mesma, vai funcionar perfeitamente, tá? Então a gente olhou aqui que esse componente ele não estava dando tensão em algumas áreas aqui do capacitor, tá? A gente viu, pessoal, que esses capacitores aqui, ó, em volta dele, não estava tendo nenhuma voltagem. Lembrando, não tem esquema elétrico para essa placa, então complicou minha vida todinha. E o que você vai fazer? Pega o multímetro, coloca na escala de voltagem, joga tensão na placa, tá? Liga a placa, coloca o chip, porque se você não colocar o chip, algumas linhas ela não vai trabalhar, elas não vai ativar a linha, tá? Geralmente quando o aparelho, você está trabalhando no setor de rede, se você não colocar o chip, algumas funções não vai ativar, tá? Então você tem que colocar o chip para poder essa linha ter tensão aí, tá bom? Então a gente viu que em volta desses capacitores não estava tendo nenhuma tensão. Então a gente resolveu tirar esse componente, que no caso era esse daqui, ó, tá? A gente tirou ele, ó, esse daqui, tiramos ele, colocamos o outro da nossa placa, que no caso é essa daqui, tá? Fizemos o rebalem do componente, colocamos no lugar, a rede subiu lá na torre, foi no máximo. Então, ele voltou da rede, voltou a funcionar tudo certinho, tá? Então, nesse caso aqui agora, a gente encontrou dois componentes com problema. Quais eles que estavam com problema? Esse daqui, tá? Esse componente aqui. E esse componente aqui, ó. Tá bom? Trocamos os dois e o aparelho voltou da rede. Então, se você pegar esse Note 10 5G, tá dando rede, porém dá um ponto de rede, verifica a antena primeiro, pode ser que a antena esteja rompida, ou você verifica esse componente aqui, tá, gente? Ó. Ou você verifica esse componente aqui, tá? Então, o reparo já foi concluído. A gente vai colocar todas as blindagens nessa placa novamente, tá bom? Eu vou mostrar para vocês qual é a temperatura que eu utilizo para colocar blindagem nas placas, tá? Vai ajudar vocês bastante aí. Aqui eu vou estar colocando fluxo. Vamos pegar a blindagem. Deixa eu ver aqui se eu tenho a blindagem do meu. Pode colocar dele mesmo, não tem problema. Ótimo. Toma cuidado, pessoal, porque a CPU fica aqui perto, ó. Aquecer demais danifica a CPU, hein? Cuidado, aí você danifica seu trabalho todinho aí, tá? Suas 3 horas, 4 horas de trabalho aí foi perdido. Toma cuidado, gente. Não se brinca com calor, hein? Por isso que eu vou utilizar aqui uma moeda para proteger a temperatura do processador. Desligar o ar-condicionado para a gente conseguir fazer esse serviço aqui mais fácil. E aqui, ó, a gente vai alinhar essa blindagem. Beleza. A gente vai colocar 350 graus, gente. Temperatura 350 graus, vazão em 100, tá bom? Isso daqui é para mim colocar o componente no lugar. Vou mudar o bico e vou colocar um bico fino. Por quê? Eu quero direcionar o calor
somente em um lugar. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu só aproximar um pouco aqui. Eu preciso enxergar certinho aqui, tá? Tá vendo, gente, ó? Tá vendo? Primeiro eu faço o quê? Primeiro eu alinho a blindagem primeiro antes de jogar calor na blindagem inteira. Alinha ponto por ponto. Você reparou que eu alinhei esse ponto e alinhei esse ponto aqui, ó. A blindagem alinhada, agora você vai jogando calor em volta dela, não ela inteira. Olha como eu vou fazer aqui para vocês aprenderem, gente, ó. Presta atenção, tá, gente? Presta atenção aqui, ó. Eu vou jogando calor em ponto e vou apertando. Jogo calor e vou apertando. Presta atenção aqui. Ó. Tá vendo? E vou arrastando a pinça, ó. Ó, agora eu paro um pouquinho. Vou arredando mais, olha para você ver, não tem problema. Aqui vai ter que ser mais rápido por causa da CPU, tá? Ó, o ar aqui tá no máximo, tá, pessoal? Praticamente, ó. Beleza, soltou uns componentes do lado ali, tá? Porque a pinça soltou, mas eu coloco ele aqui agora, tá? Vamos pegar aqui a nossa placa espelho para ver os componentes ali que soltou. Aqui eu já mudei a temperatura. Certinho? Então aqui, gente, ó, já tá feito. Tá vendo? Essa parte aqui já tá feita, ó. Então, o que que acontece? Essa blindagem, depois a gente vai preparar ela, tá? Vamos colocar tudo que tem que colocar no lugar, depois a gente prepara ela. Tá bom, gente? Agora a gente vai colocar a blindagem que veio faltando da placa do cliente. Agora é aqui, ó. Essa blindagem veio faltando também, tá, gente? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos alinhar ela.
tira o calor. Beleza. Agora a gente vai colocar outra blindagem. Essa blindagem aqui é maior, tá? Essa blindagem aqui é grande. Então a gente vai ter que jogar fluxo. Ó, e aqui agora a gente vai colocar essa blindagem aí, tá? Tá, essa blindagem aqui é do celular meu, essa daqui é do meu celular, tá? Da minha sucata, né? Vamos fazer igual eu ensinei para vocês. Alinha um lado, depois a gente alinha embaixo, tá? Ó, pega a blindagem. Você tem que alinhar, pessoal. Toma cuidado para não fechar curto na placa, hein? Vamos ver que está alinhada. Ó, vou ter que jogar essa blindagem um pouquinho para fora. Ó, se começar assim, você levanta ela, tá? Se você começar errado, você levanta. Para não dar ruim, tá, pessoal? Porque essa blindagem, ela encostar em algum componente aqui, ela fecha curto na placa, tá? As blindagens maiores, pessoal, são as blindagens mais difíceis de colocar, tá? Aí. Pronto, galera. Beleza? Aí, ó, blindagem colocada. Essa cor da placa que vai ficar aqui é inevitável, tá? É inevitável. A blindagem fica dessa cor, pessoal, por causa da temperatura que joga na blindagem, juntamente com a cola, né? Então já tá feito, ó. Vou colocar um componente aqui, tá um pouco torto. Aí, certinho. Tá vendo, pessoal? Então, blindagem colocada. E aqui a gente vai colocar o thermal pad depois, tá? Primeiro eu vou dar uma limpadinha nessa placa, tá? Tirar essa sujeira toda aí. Que eu conseguir limpar, a gente limpa, tá bom? Aí aqui a gente vai limpar o fluxo que tem nela aqui, tá? Deixar assim para vocês verem.
Beleza, ó. Então aqui a gente vai fazer outra coisa agora. Vamos ver se a placa tá fria. Vou esfriar a placa aqui. Vou esfriar ela. Eu vou ter que preparar essa placa agora, hein? Vamos ver aqui se vai ligar. Placa ligando, ó. Esperar ligar aí. Ligando. Perfeito, tá? As blindagens colocadas. Vamos desligar esse aparelho. Como esse aparelho trabalha com 5G, esses PAs de rede, pessoal, ele tem que ser protegido, tá? Como assim protegido? A gente tem que colocar a pasta térmica nelas, tá? Como essa placa veio faltando as blindagens, eu tenho as pastas térmicas da minha antiga placa. Então a gente vai colocar para o cliente aqui, ó, todas as pastas térmicas que veio faltando aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, essa daqui, tá? Aqui também, ó, veio faltando. A gente vai colocar também, ó. E aqui não tinha pasta térmica. E aqui tem, ó. Aqui também tinha. E aqui também tinha. Não tem problema. Mas geralmente, se você não tiver pasta térmica, pode deixar sem. Mas o certo é colocar, viu? Tem que ser uma pasta térmica mais seca, tá, pessoal? Não pode ser uma pasta térmica úmida. Senão, com o tempo, ela oxida os componentes, tá bom? A gente vai pegar aqui a fita de cobre. Vamos colocar aqui em cima da blindagem. Aí. Agora a gente vai cortar ela. Cara, eu tinha um bisturi tão bom para cortar esses pedaços de blindagem. Vou achar aqui o bisturi, pessoal. Meu amigão, a gente tem tudo aqui, tá? Agora ficou complicado, hein, pessoal? Comprar as coisas no AliExpress ficou tenso agora, né, gente? Caramba, né, pessoal? Tudo tá dobrado agora, os preços. Então, se você tiver um bisturi aí, meu amigão, você vai conseguir fazer que você cortar uma blindagem igual uma mão. Uma coisa de você passar uma faca na manteiga, tá? Ó, bisturi novinho. Veja só, gente, ó. Pode deixar pegar aqui no cantinho assim, ó. Você vai apertando e vai moldando. Ele tá cortando tanto que ele tá cortando até a blindagem.
Bisturi que é igual motosserra, meu amigo, ó. Aqui você pode fazer assim, ó. Não precisa cortar. Aí, perfeito. Aí, gente. Top. Olha se não tem nada, pessoal, para fora, porque ele pode fechar curto, tá? Essas blindagens é condutiva, tá bom? Virou a blindagem. Vamos pegar aqui um pedaço maior agora. Ó, tanto que a gente tem. E aqui eu vou colocar nela todinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? Ela vem por completo. Deixa eu ver se eu tiro essa parte aqui. Aí eu faço tudo novinho, né? Então aí, ó. Beleza? Vai ficar filé, gente. Então vamos proteger aqui essa placa. E aqui, gente, ó, pode ver, já colocou, tá? Só que o que a gente vai fazer para poder moldar e saber aonde cortar, ó? A gente vai fazendo assim, ó. Tá vendo? Então aqui a gente sabe aonde corta e aonde não corta, ó. Tá vendo, gente, ó? Faz assim que você vai saber certinho onde tem que cortar e aonde não tem que cortar. Por quê? Porque isso aqui é condutivo, tá? Como eu disse para vocês, fecha curto na placa. Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui, ó. A gente não sabe o que tem ali. Então aqui, ó. Seria bom a gente tá protegido, então não tem problema.
Tá vendo? A gente vai ter que tirar tudo, gente. Aí, galerinha, ó. Aí. Parece que essa placa foi mexida. Tava faltando todas as blindagens, cara. Todas as blindagens do setor de RF tava faltando, tá? Então agora já tem as blindagens, tudo certinho, né? Aí, ó. Confere. E é isso aí. Então, galerinha, aparelho totalmente testado, já montado, já fechado, tá? Resolvemos o problema, tá? Câmera funcionando, tudo funcionando. E é isso aí, galera. Mais um reparo de placa efetuado, tá bom? Se você tem um problema no seu aparelho aí, quer mandar pra gente, entre em contato aí pelo Instagram ou pelo WhatsApp, beleza? Finalizado, é isso aí.